participando com o Marcos Sais em uma série de ações em que a Elo foi parceira do Secov e da CEBIC, em especial nas ações diretas de inconstitucionalidade e constitucionalidade do Código Florestal. Existem outras ações que a Elo também entrou como amicus curiae, como a possibilidade de cobrança das taxas associativas dos loteamentos, de acesso controlado. E a gente vem trabalhando dia muito, tentando desobstruir o que a burocracia nos cria, procurando construir um ambiente cada vez melhor para se poder empreender no país. E um desses produtos que o Olivar muito nos auxiliou, foi um dos grandes colaboradores, atuou incessantemente, foi uma das leis que a gente vai estar citando aqui, que é do campo do direito urbanístico, que é bastante inovadora, que é a Lei Federal 13465. Então, já levantando a bola da discussão, né, Olivar, para a gente já tornar a coisa um pouco mais dinâmica, falar um pouco sobre a Lei 13465. Ela nasceu, na verdade, numa série de necessidades, em especial no que se referia à questão da regularização urbana e da regularização da propriedade rural. Muito se pouco fala sobre isso, mas essa lei ela trouxe uma inovação enorme, em especial no que se refere à questão da regularização da propriedade rural, porque a gente tinha, apesar do INCRA, apesar de uma série de processos de reforma agrária, muitos desses assentamentos não tinham acesso à titularidade, ou seja, as pessoas que estavam, as famílias que ali estavam assentadas, não conseguiam realizar o acesso ao título de propriedade, o que significa dizer não consegue acessar crédito, não consegue acessar uma série de recursos. Então, essa lei ela teve um condão de, primeiro, flexibilizar e tornar, com os critérios mais objetivos, a possibilidade de acesso à regularização da propriedade rural. E trouxe uma série de correções da 11977, que foi uma lei que foi gerida para criar o Minha Casa Minha Vida, e trouxe todo um capítulo de regularização fundiária urbana, tanto de interesse social quanto de interesse específico, porque ela vinha de uma discussão que acontecia no Legislativo e que tratava da reforma da Lei Federal de Parcelamento do Solo, que é a Lei 6766. Então, a 13465 ela veio no sentido de estar evoluindo e trazendo e corrigindo deficiências que a Lei 11977 de 2009 não havia corrigido. Mas o que a 13465 trouxe, falando especificamente no aspecto do direito urbanístico, mas muito mais claramente da produção imobiliária como uma situação que veio a trazer mais segurança jurídica. Primeiro, ela enfrentou uma questão que o STF já havia, de alguma forma, pacificado, que era a figura do loteamento de acesso controlado, ou conhecido como loteamento fechado. Só para fazer um parênteses, havia um recurso especial que havia subido para o STF, que tratava de uma ação direta de inconstitucionalidade da lei do município de Limeira, um município do estado de São Paulo, que havia editado uma lei regulando o loteamento fechado. O Ministério Público do estado de São Paulo arguiu a sua inconstitucionalidade, e isso subiu aos tribunais superiores, e houve um recurso especial que foi decidido de uma forma monocrática, mas depois confirmada no plenário, e trazendo uma repercussão geral sobre a validade do município legislar sobre a questão de uso e ocupação do solo, e, em especial, de uma figura, de uma modalidade de parcelamento do solo, aquela loteamento com loteamento fechado, que era a denominação que estava na Lei de Limeira, e que a 13465 veio trazer para a lei federal, introduzindo na Lei 6766 a modalidade do loteamento de acesso controlado. Então, quando o legislador veio e trouxe isso para a lei, vamos dizer, de comando, a Lei Federal 6766, de certa forma, ele acabou pacificando uma situação que o próprio Judiciário já tinha dado uma orientação. Mas ele fez mais do que isso. Além de trazer essa figura do loteamento de acesso controlado, ele procurou trazer um pouco do regramento da figura da associação dos proprietários vis-à-vis aos direitos e aos exercícios dessa associação. Ou seja, toda vez que se faz um loteamento de acesso controlado, a lei federal não quis regrar como cada município vai tratar essa questão, até porque a própria Constituição de 88 disse que a questão de uso e ocupação do solo e parcelamento do solo é de competência exclusiva do município, e ele pode dar o tratamento conforme o seu entendimento. Então, o que ela procurou regrar foi a possibilidade de como
ao transferir a concessão de uso pela possibilidade do controle de acesso, uma entidade poderia estar gerindo os interesses daquela coletividade. Então, ela introduziu um segundo artigo, que foi o artigo 36A, criando a figura, equiparando a figura da associação dos proprietários como uma gestora de bens imóveis, que poderia exercer algumas funções que a ela fossem concedidas. Exemplo, segurança privada, exemplo, alguns casos de parcelamento do solo, até a própria questão de saneamento, como distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Por vezes, a concessionária não tem a possibilidade de executar esse serviço e quem acaba mantendo esse serviço são os próprios proprietários, através da associação de proprietários. E um segundo aspecto bastante importante que a lei também trouxe foi o chamado condomínio de lotes, que era uma figura que não existia, de certa forma, um amparo em lei federal. A Lei 4.591 sempre tratou da questão do condomínio edilício, então pressupõe-se que na construção de um condomínio existiria a necessidade da edificação de uma unidade. Ela trouxe a possibilidade de se fazer o condomínio com a venda única e exclusivamente da unidade autônoma de terreno. E ela, ao fazer isso, o legislador, ao fazer isso na 13.465, ele fez a figura da 4.591, a figura do condomínio de lotes, sob a égide da 4.591, ou seja, sob como um condomínio das mesmas características, só fazendo um pequeno ajuste da possibilidade da criação da unidade autônoma de terreno e que a edificação sobre essa unidade de terreno poderia ser feita pelo próprio adquirente dessa unidade. Então, ele regrou de uma forma muito singela essa figura. O que existe um pouco de crítica é que, apesar dela ter sido criada e alterada dentro do Código Civil, a figura do condomínio de lotes, ela também foi introduzida como uma modalidade na lei de parcelamento do solo. E aí vem algumas das discussões, né, Olivar, que a gente pode estar travando aqui, que é como em especial, como o registrador vai tratar esta modalidade de condomínio. Se ele vai seguir o exame do registro especial, que regra a lei de parcelamento do solo 6766, ou se ele vai tratar o registro do condomínio de lote, como é feito pela 4.591. No caso específico do Estado de São Paulo, a Corregedoria Geral de Justiça, que é o órgão da Secretaria de Justiça que regula a atividade dos cartórios de imóveis, ela acabou editando o provimento 51, em dezembro do ano passado, de 2017, regrando essa situação e deixando muito claro que a forma de estar sendo feito o registro do condomínio de lotes junto ao registro de imóveis vai obedecer à mesma característica da Lei 4.591, a depender de como o município eventualmente venha a legislar sobre essa figura. E esse é um segundo aspecto que também gera uma certa discussão. Se a própria lei federal, ao criar a figura do condomínio de lotes, se ela já seria auto-aplicável, ou se não dependeria do legislador municipal recepcionar essa figura urbanística dentro da sua legislação. A gente sabe que em alguns municípios, eu vinha conversando aqui com o Marcos Vinícius, aqui no caso do município aqui de Florianópolis, já há um certo regramento para a figura do condomínio de lotes, ele estava me contando, limitado isso a 25 unidades. Então, isso é um critério que, do ponto de vista, se a gente for discutir do ponto de vista legal, nos parece que não há restrição que o município o regre. A crítica que se pode fazer é se, do ponto de vista urbanístico, esse número ele tem alguma significância, ele tem alguma lógica, se ele podia ser melhor pensado. Mas fato é que o setor produtivo, quando pensou na figura do condomínio de lotes, primeiro, ele pensou em trazer para o ordenamento jurídico uma situação fática que já existia, e segundo, trazer mais uma modalidade de produto imobiliário que pudesse ser utilizado dentro dos rolos de produtos imobiliários necessários ao atendimento da demanda por habitação. Obviamente que a figura do loteamento de acesso controlado vis-à-vis ao condomínio de lotes tem várias diferenças, que a gente pode estar aqui elencando. A primeira, no loteamento de acesso controlado, o sistema viário criado ele é público. As áreas públicas que ali são criadas, eminentemente públicas. As unidades de lotes são unidades privadas. No condomínio de lotes, o sistema viário interno ele é privado. As unidades, eventualmente, comuns, de áreas comuns, que ali estiverem dentro do perímetro do condomínio de lotes,
também serão privadas. E isso, a partir dessa característica diferente, já gera uma série de consequências na relação entre proprietários e infraestrutura. A saber, no loteamento, por se tratar de via pública, toda a infraestrutura que é ali instalada, ela é doada ou ao poder público municipal ou ao poder que detém a concessão. Se a gente for lembrar, a questão da eletrificação, quem é o poder concedente? É a União. Então, a infraestrutura de distribuição de energia, ainda que seja doada a uma concessionária, o poder concedente é a União. Quando encerrar essa concessão da companhia de distribuição, isso volta à União. Isso no caso do loteamento. No caso do condomínio, essa infraestrutura é privada, não necessariamente ela é doada à concessionária. E aí você tem algumas implicações. Primeiro, quem paga pela manutenção dessa infraestrutura? No caso do loteamento, por se tratar de uma infraestrutura de um poder público, quem paga é a própria tarifa. Então, na tarifa que você paga do consumo de energia, já está prevista a manutenção dessa infraestrutura. No caso do condomínio de lotes, quem paga é o condômino. Se você, por acaso, nesse condomínio hipotético, a gente tiver algum problema, por exemplo, a explosão de um transformador de uma rede elétrica, quem vai pagar pela sua manutenção, pela substituição dele, vão ser os próprios condôminos através da taxa condominial. Ainda que a própria tarifa não faça essa distinção. O mesmo vale para a infraestrutura de saneamento e o mesmo vale para a infraestrutura de telecomunicações. Um segundo aspecto que você tem é o aspecto tributário. Enquanto no loteamento de acesso controlado, o sistema viário ele não é tributado por IPTU, por exemplo, no condomínio de lotes, por se tratar de uma área comum, ou seja, o proprietário da unidade autônoma ele é, ao mesmo tempo, proprietário de uma unidade autônoma e de uma fração ideal desse sistema viário e das áreas comuns, sobre as quais, provavelmente, recairá a cobrança de IPTU. Então, essa também é uma segunda grande diferença. Por que eu estou explicando isso? Porque, quando se pensou isso lá atrás, se pensou em planos de urbanização, que poderiam ser planos de urbanização híbridos. Então, sistemas de loteamentos com sistemas viários públicos, eventualmente consorciados com condomínios de lotes de áreas eminentemente privadas. Então, quando a gente percebe que existe uma lei como essa de Florianópolis, aqui, que limita o condomínio de lotes a 25 unidades, caberia, por parte dos empreendedores, da sociedade, dos próprios advogados, uma discussão propriamente do aspecto mais urbanístico. Quer dizer, como é que se poderia flexibilizar ou rediscutir a lei no sentido de você ter um instrumento mais eficiente. Mas isso aqui é só levantando algumas discussões, passar para o Olivar, de volta. Com a experiência que ele tem de empresário, além do conhecimento técnico, eu queria puxar a bola, mas eu ficava imaginando, para quê, né? Para piorar? Não. Para piorar? Bom, vamos ver se sobrou alguma coisa. Não, tem bastante coisa. Falar um pouquinho do aspecto completo, eu acho, né, do negócio. O Caio, com a visão dele de empreendedor de loteamento, ele vai direto na veia. Eu acho que é importante explicar um pouquinho para vocês por que nós estamos falando disso. Quando a gente pensa em novas tendências, quais os assuntos palpitantes do mercado imobiliário no aspecto jurídico? Distrato. A cada 5 empresários que nós conversamos em São Paulo, 4 falam que a gente precisa resolver o distrato. A gente. Como se nós, advogados, resolvêssemos o distrato. O distrato, né, que, como o Ricardo já falou, não é distrato. Nós estamos falando da possibilidade de resilição unilateral pelo adquirente. Mas um outro aspecto que hoje está em voga, que não tem como não falar, são esses novos institutos criados pela Lei 13.465 de 2017. Ou os novos, ou aqueles que já existiam, mas não estavam tipificados. Condomínio de lotes é um dos casos. Né? É uma realidade, condomínio de lotes, mas não havia previsão legal. Ou melhorias de outros, como, por exemplo, alterações na Lei 9.514 de 97, a respeito da alienação fiduciária, que também veio junto com essa lei. A Lei 13.465, ela trata de diversos temas, mas o objetivo é um só. É trazer para a legalidade o que está irregular. É possibilitar que a circularização de imóveis e de riquezas seja feita de modo a atender desde o empresário até o cidadão comum. Nós temos hoje no Brasil, isso é estatística, não é jurídico, 50% dos imóveis irregulares. Pelos números obtidos públicos, nós temos mais de 50% da população, e aí eu estou falando de população e não de imóvel, vivendo
imóveis irregulares. A lei visa trazer para a legalidade aqueles que moram em imóveis irregulares. Se você me perguntar se acha que é o melhor método, se eu pudesse escolher, não. O melhor método era começar do zero já com os imóveis regulares. Sim, no melhor dos mundos seria esse. Existe alguma chance de você tirar todo mundo que hoje mora em imóveis irregulares, reserva, como se estivesse com ingredientes cozinhando em casa, faz tudo de novo certo e traz essas pessoas para os imóveis regulares? Isso não é uma realidade. Eu ouço de clientes meus, eu ouço em fóruns de discussões, em palestras, Olivar, como é que você, há mais de 20 anos, porque eu comecei no mercado imobiliário como estagiário ainda nos anos 90, como é que você recomenda para nós que sigamos a Lei 6766 de 79, a Lei 4591 de 64, e agora é um defensor da regularização daqueles que fizeram tudo diferente do que você pregava? Porque nós não estamos querendo aqui objetivar, tirar a responsabilidade ou beneficiar quem fez errado. Esse, inclusive nos termos da lei, continua responsável civil e criminalmente. O que nós queremos, sim, é trazer para a legalidade aquele cidadão que não teve a oportunidade de adquirir um imóvel da forma regular como ele deveria ter sido feito. E aí, trazendo para a legalidade, além de você propiciar um dos princípios básicos, inclusive garantidos constitucionalmente no artigo 5º, que é dar moradia para essas pessoas, você traz para a economia imóveis regulares, que podem, por meio do seu domínio, serem dados em garantia. Hoje, no ENIC, nós estamos vindo do ENIC, todos nós aqui, um dos principais assuntos era financiamento, óbvio. Né? Sem dinheiro nada acontece. Você dá para a pessoa a moradia, você dá para a pessoa a possibilidade de, daquele bem, fazer dinheiro. E isso gira a economia. Você traz para a legalidade, com cobrança de IPTU, com cobrança de ITBI na transmissão de imóveis, aquilo que hoje é feito no GatoNet, na transmissão de posse. E por aí vai. Dito isso, nós, eu, Caio e outras pessoas em São Paulo, eu sei que tantas outras fora de São Paulo, é porque o nosso mundo é mais lá, trabalhamos desde dezembro de 16, quando saiu primeiro a medida provisória 759 de 16, em mais de 700 emendas propostas nessa medida provisória, para o que culminou nessa Lei 13.465 de 2017. Além do condomínio de lotes, vou falar um pouquinho, que o Caio já antecipou, loteamento de acesso controlado. A lei traz também a criação de um direito real, que é o direito de laje, que pela primeira vez na história desse país você pode ser proprietário de um imóvel sem ter acesso ao terreno. Isso é inédito. A lei criou o condomínio urbano simples, para ajudar a solucionar aquelas questões do pai de família, da mãe de família, que constrói aos fundos do seu terreno uma casinha para um filho, depois vai juntando dinheiro, constrói outra edícula para outro filho, e quando vê, você tem um casal com filhos já grandes, cada qual vivendo com a sua família em uma edícula, mas, juridicamente falando, uma única matrícula, talvez até com as construções averbadas, mas sem a possibilidade de implementar ali um condomínio edilício. Por quê? Seja pelas complicações que se tem na baixa renda para fazer um condomínio edilício, para registrar, tem que seguir todas as exigências do artigo 1332 do Código Civil, com elaboração de quadro de áreas da NBR, com as plantas que todos nós conhecemos, seja muitas vezes porque você não tem ali identificação dos imóveis, porque a área comum não daria acesso ao logradouro. E aí, por meio do condomínio urbano simples, um contrato simples, como o próprio nome diz, você propicia que cada um daqueles filhos tenha uma matrícula própria, que a área comum, que nada mais é do que o acesso único, e tem que ser só o acesso único à rua, seja essa área comum desse condomínio urbano simples, que nada mais é do que um condomínio edilício de uma forma muito mais simplificada. E aí, como eu já falei, você traz para a legalidade, para a regularidade e para a economia 3 imóveis, 4 imóveis, quando até então você tinha um só. O direito de laje, o direito real que eu falei, vou passar rapidamente por ele, acho importante, já que o tema é novas tendências. Ele nasceu para regularizar a favela. Se você for lá na exposição de motivos da MP 759 de 2016, a ideia é trazer para a legalidade quem mora em sobreposições na favela. Mas ele cresceu tanto nesses 6 meses de conversão da MP para a lei, a ideia dele, que hoje ele não é só objeto e instituto de regularização urbana. Ele é um novo direito real. Eu, por exemplo, moro numa casa. A
Casa de 2 andares, um sobrado. Nos termos da lei hoje, eu posso ceder a minha laje para o Ricardo Campelo, como eu posso, por exemplo, fazer um subsolo a mais na minha casa, a mais não, que não tem subsolo lá, um subsolo na minha casa, e ceder para o Marcos Vinícius, porque a laje, apesar do termo, ele pode ser sobressolo, mas ele pode ser subsolo, e para cada um desses lajeiros, que é um termo que eu não gosto muito, mas que tem sido usado no mercado, o registro de imóveis vai abrir uma matrícula própria, em que o Ricardo Campelo vai ser detentor da laje tão logo acima da minha construção base também é um termo usado pela lei, e só eu serei o detentor da fração ideal na totalidade do imóvel, porque eu tenho a construção base. O Campelo vai ser detentor da laje 1, no caso, pode ou não já estar erigida, eu posso ceder para o Campelo sem construção prévia, e aí ele, respeitados os limites urbanísticos, com aprovação dessa construção no poder público, com a construção e depois a obtenção do auto de conclusão, vai averbar essa construção e vai livremente utilizar esse imóvel dele, podendo, inclusive, nos termos da lei, ceder a laje dele para um terceiro, Marcos Sais, por exemplo. Mas, nesse caso, dependendo da minha aprovação. O mesmo posso dizer do subsolo, que eu usei no exemplo do Marcos Vinícius, que também vai poder ali utilizar livremente, vai ter um imóvel próprio, dando em garantia, podendo alienar, transmitir, dar em penhor, o que ele quiser. E esse imóvel persistirá para sempre, passando de geração para geração. O caso de extinção do direito de laje único, e é meio óbvio, é a ruína da construção base. Se o meu imóvel ruir, cai junto à laje do Campelo, muito provavelmente também vai embora o subsolo do Marcos Vinícius. Pode até não ir, mas vai. E aí a lei prevê que em até 5 anos, se eu, proprietário do imóvel, né, do terreno, até então construção base, voltar sobre ele erigir, continua valendo o direito de laje do Campelo, continua valendo o direito de laje do Marcos Vinícius. Passados 5 anos, nos termos da lei, eu não continuo co-obrigado a, se ali construir, respeitar o direito de laje desses dois. Eu vejo muita vantagem na criação desse direito real. Primeiro, para permitir, para quem mora hoje em imóveis de favela, mas aí por meio da regularização urbana, a REURB social, aí eu não estou falando de mera cessão entre privado, é outra coisa, é que o instrumento é tão importante que ele vale tanto para novos mecanismos e nova utilização do mercado imobiliário, como para a regularização urbana. Mas, falando entre particulares, a lei trouxe uma previsão que é fundamental, que é a cessão do direito de laje em imóveis públicos. Quantas estações de metrô, quantas estações de trem nós temos hoje subutilizadas, com potencial construtivo gigantesco? Estamos falando de regularização, temos que falar de mobilidade urbana. Faz algum sentido você não poder construir um prédio em cima de uma estação de metrô, do lado de uma faculdade? Quem não vai querer morar num lugar como esse? Você está do lado da universidade ou do lado do seu trabalho, você não precisa ter carro. Você desce, você está dentro de uma estação de metrô. Quem já teve a oportunidade aqui de ir para Tóquio, por exemplo, todas as estações de metrô de Tóquio têm arranha-céus sobre as estações. Faz todo sentido. Inclusive, os principais hotéis 5 estrelas de Tóquio estão em cima de estações de metrô. Só que hoje, até por ser imóvel público, a gente não tem muito como explorar. Nessa lei você tem. O poder público cede a laje daquela estação de metrô, por exemplo, e um empreendedor imobiliário ali vai poder erigir. Aprofundando um pouco o tema, há quem diria, como é que eu vou registrar uma incorporação imobiliária se eu não tenho fração ideal de terreno? E o artigo 32 da Lei 4591 é claro ao falar que as unidades autônomas terão fração ideal ali prevendo. Eu acho que uma interpretação um pouco extensiva desse artigo, ainda mais porque a lei é mais recente, permitiria, sim, que as corregedorias, e aí nós estamos falando de legitimidade estadual, o Caio, inclusive, já mencionou a Corregedoria de São Paulo, poderiam prever e permitir, a de São Paulo já fala nisso, registro de incorporação imobiliária para o detentor da laje. E aí, vida que segue, atento às exigências do artigo 32, o detentor do direito de laje registra a incorporação, aliena as unidades, constrói sobre esse imóvel, e aí cada proprietário vai ter uma matrícula específica mencionada naquele lajeeiro que era o detentor da laje.
até que se encerre essa laje única e cada qual seja detentor de um imóvel sobre o imóvel público. Essa sim é a construção base. Essa nossa tabelinha está ótima, né? Eu espero que o Tite não treine o Brasil assim. Vai ficar o Neymar com a bola meia hora e o William outra meia hora. Então eu vou te provocar. Fala um pouco do uso campeão administrativo também e das dificuldades da sua implantação. Eu acho fundamental aqui, por exemplo, falar de uso campeão extrajudicial. O uso campeão extrajudicial, o uso campeão administrativo, ele não nasce nessa lei. Ele nasce no Código de Processo Civil de 2015. Porém, o Código de Processo Civil, no apagar das luzes, ele saiu nesse assunto completamente torto. Por quê? Porque ele prevê a possibilidade da uso capião extrajudicial administrativo, mas no Código de Processo Civil, isso já foi revogado pela nova lei, dizia que para você, detentor da prescrição aquisitiva pelo tempo, obter a matrícula própria, né, o reconhecimento de que é proprietário daquele imóvel pelo exercício da posse, você tinha que ter a anuência do até então proprietário, o chamado tabular do imóvel. O que não fazia sentido algum. Porque se eu estou pleiteando a propriedade de um imóvel que está tabulado em nome do Ricardo Campelo e ele vai anuir, eu não preciso recorrer antes ao judiciário e depois ao registro de imóveis. Eu viro para o Campelo e peço para ele transferir a propriedade dele no título que for. Isso caiu, ainda bem. Essa lei, mais um dos trabalhos nossos do Secov, esse foi na veia, conseguiu alterar esse item para que hoje o procedimento da uso capião seja 100% extrajudicial, sem a necessidade da anuência expressa de ninguém. Como é que funciona? E aí, nós estamos vivendo hoje muito do que se viveu em 2004, com o advento da Lei 10.931 de 2004, quando a retificação de registro do imóvel, que até então era, no mais das vezes, judicial, né, pelo inciso 2 do artigo 213, da Lei 6.015 de 73, passou a ser também extrajudicial. Há uma dificuldade dos registros de imóveis, dos cartórios de notas, mas nós temos batalhado muito para conseguir que isso seja atendido, afinal, é uma previsão legal. Como é que funciona? Então, suponhamos que eu esteja na posse no imóvel há 15 anos, vamos pegar o prazo máximo para não ter dúvida. Eu recorro a um cartório de notas. O cartório de notas vai lavrar uma ata notarial. Nos termos da lei, a ata notarial está previsto no Código de Processo Civil por meio da alteração da Lei 13.465 de 2017. A ata notarial, ele vai demonstrar a minha posse. Mas essa demonstração de posse não é física. Não é que ele vai lá à noite escondido ver se eu estou no imóvel. Essa demonstração, ela advém da minha comprovação pelos meios que eu tenho. Os mais fáceis de comprovar, documentais. Como é que você comprova o que a lei chama de animus domini, né? O ânimo de dono? Eu recolho IPTU há 15 anos, no meu exemplo de 15 anos, podia ser até 5 nos capião urbanos, mas estou falando do máximo que é o extraordinário de 15 anos. Eu recolho IPTU há 15 anos, eu paguei segurança do imóvel, não sei se eu tive, eu pago luz, eu fiz reforma da minha casa. Todos os documentos que comprovem que eu estou na posse direta do imóvel, eu tenho testemunhas, eu pego o vizinho olhando para o imóvel do lado esquerdo, do lado direito, aos fundos, eu vou carregar para que o oficial ou o escrevente do cartório de notas lavre na ata. E por que o cartório de notas, já que eu que tenho todos os documentos? Porque ele tem fé pública. Com esse documento em mãos, mais um profissional que vai recolher uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, que esteja, portanto, inscrito no CREA, e faça um memorial do que vai ser o meu imóvel, objeto da uso capião, com a planta desse imóvel, estou considerando que não tem uma matrícula específica do imóvel, senão isso é mais simplificado, eu carrego esse material e faço um requerimento para o registro de imóveis competente. O registro de imóveis analisa e vê se na minha planta ali elaborada tem a anuência dos meus confrontantes e do proprietário tabular. Porque se eu conseguir, melhor ainda. Eu dispenso um procedimento no registro de imóveis, eu acelero, eu facilito. Agora, se qualquer dos meus confrontantes não tiver assinado, ou se o proprietário tabular não tiver assinado, e geralmente não assinou, o registro de imóveis vai proceder à notificação de cada um deles, para que esses, no prazo de 15 dias, possam impugnar o meu pedido.
Impugnação essa que tem que ser fundamentada. Não basta dizer, sou contra porque se ele construir um prédio vai tirar o sol da minha piscina, por exemplo. Não impugnado, o registro de imóveis, convencido do exercício da minha posse pelo período legalmente exigido, aceita, procede e abre a matrícula, se for o caso de abertura de matrícula, com o meu nome como proprietário. Simples assim. Se alguém impugnar, essa impugnação pode ou não ser fundamentada. Se fundamentada for, o registro de imóveis remete aquilo para as vias ordinárias e aí vira uma briga de propriedade. Se ninguém impugnar, mas mesmo assim o registro de imóveis não estiver convencido, ele pode abrir audiências para oitiva ou para exigência de novos documentos, tal qual se faz na audiência de justificação prevista no Código de Processo Civil. Tudo isso está previsto na lei. Qual que é a ideia disso? A ideia é evitar que se viva o que eu, por exemplo, vivi por anos no meu escritório. O último procedimento de uso capião judicial, porque era antes dessa lei que eu fiz no meu escritório, demorou 11 anos. 11 anos. Sabe quem contestou? Ninguém. Sabe quem impugnou? Ninguém. E São Paulo é a maior cidade do país e tem vara especializada de registros públicos. Eu não sei quanto tempo demora aqui. Se demorar mais de 6 meses, já valeu a pena, porque essa lei faz com que se resolva de 3 a 6 meses, caso não haja impugnação. Lógico que não é tão simples, tem cartório de notas que não tem lavrado a ata com a segurança, porque é novo, tem registro de imóveis que diz que se não tiver proprietário tabular identificado no registro dele, ele não aceitaria. Meu conselho, vamos para cima. Eu já estou com 2 suscitações de dúvidas, providências administrativas engatilhadas, cada uma para um ato. Vamos brigar. É o que eu falo para o meu cliente, falei para os 2 que eu estou com problema. Um deles em Ilhabela, em São Paulo, que é uma ilha que 80% dos imóveis são irregulares, para não falar 90%. Falei, olha, se der muito errado e demorar 2 anos, você ganha 9 anos. Você ganhou 9 anos. Agora eu vou devolver a bola aí, Caio. Porque todos esses institutos novos, a gente tem uma resistência muito grande, em especial de um operador importante, que é o oficial do registro de imóveis. É importante lembrar que ele é uma delegação, né? E até por essa delegação ele teme muito pela responsabilização dele. Então, o trabalho nosso, e um trabalho em especial dos advogados, é fazer esses institutos valer, né? O que o Olivar lembrou muito bem, a 10.931, quando instituiu também a retificação administrativa, também no início foi muito difícil de ela operar. Mas depois isso já virou uma coisa rotineira e hoje não existe dificuldade nenhuma. O mesmo tem que acontecer com o uso capião administrativo extrajudicial. Mas falando sobre novas tendências e novos trabalhos, tem um trabalho aqui, até para chamar o Marcos, vamos fazer ele também, para ele ver aqui só apresentar. Vamos trabalhar um pouco, Marcos. Vamos falar uma coisa que interessa aqui em Florianópolis, que é a questão das áreas de preservação permanente, em especial a área de preservação permanente em área urbana. Quando foi editado o Código Florestal ele tinha uma visão muito da questão da produção rural e da preservação dos recursos naturais em área rural. E pouco, ou quase nada, ele falou sobre a questão da área urbana. Basicamente, ele trouxe alguns instrumentos que eram necessários para a intervenção em áreas de preservação permanente em área urbana, e basicamente foi isso. O outro instituto que ele criou foi que, nos casos das reservas legais, ao se promover o parcelamento do solo em área urbana, as reservas legais se transformariam em áreas verdes públicas urbanas. Ele se limitou a isso. E tem toda uma questão de conflito dentro da área urbana, no aspecto ambiental, que precisa ser tratado. Acho que esse é um dos novos frontes que a gente tem a tratar, que é diferenciar o que é importante do ponto de vista ambiental no espaço físico urbano. Qual a importância da questão da APP no que se refere à questão da drenagem, microclima, etc. Por isso que eu estou trazendo o Marcos, porque a gente se conheceu nesse fronte de batalha. Que fronte é esse? É de construir os instrumentos necessários para que a gente tenha um desenvolvimento efetivamente sustentável econômico. E dos trabalhos nossos foi na garantia da manutenção desses institutos, quanto da discussão da inconstitucionalidade do Código Florestal. Mas, em especial, agora a gente tem a oportunidade, e conversando com o pessoal
da Embrapa, né, eles até trouxeram um aspecto muito importante, né? O Código sempre tratou muito da preservação territorial e nunca da ocupação territorial. E essa é uma crítica grande que se faz, porque ela gera uma série de conflitos que não existem no mundo inteiro, que é o quê? É a possibilidade de você usar técnica preservando e ocupando ao mesmo tempo. O Código ele não teve a capacidade de instrumentalizar isso. Então, acho que a gente tem que partir para esse novo fronte também. Por isso que eu queria te trazer um pouco para essa discussão. Dentro dessa linha dos novos institutos, do que a gente está falando aqui, a gente tem uma discussão, até que o Marcos está participando com a gente, lá em Brasília, que é a nova lei de licenciamento ambiental, que ela trata do processo de licenciamento ambiental, mas eu entendo também que acho que, fatalmente, a gente vai ter que entrar nesse aspecto da ocupação. Vim para ouvi-los, mas já que provocado, Caio, acho que acho que um trabalho muito especial e estando em casa, e é sempre mais difícil a gente falar na cidade da gente, né? Porque a gente conhece, é conhecido e sabe das dificuldades, mas quando o Marcos e eu conversamos para trazer essas três queridas figuras e que a gente sabia que podiam repartir muita coisa, quando eu comecei o trabalho institucional, isso eu queria deixar muito claro, ia fazer depois na provocação, mas vou responder fazendo primeiro essa questão para os colegas que estão conosco hoje à noite. Quando eu fiz a menção ao Caio, ao Olivar, ao Ricardo, eu aprendi, nesses trabalhos com o CEBIC, Secov, a Elo, que a gente não precisa somente sofrer aquilo que a lei nos impõe. A gente tem que trabalhar para fazer uma boa lei e para, quando a lei está boa e a interpretação está ruim, mudar a interpretação. Por isso, depois eu já provoco o Olivar para contar do julgamento do direito de protocolo que aconteceu ontem, no Pleno de São Paulo, do TJ de São Paulo, 17-7 a votação. É emocionante, anotando quem votou de cada jeito, numa questão muito importante lá. E essa questão, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental vai impactar a zona costeira do estado de Santa Catarina de maneira ou muito boa ou muito ruim. E a gente fica esperando a lei vir. E eu lembro quando abri história no Rio de Janeiro, há 8 anos atrás, uma pessoa me perguntou como é que alguém que vem de Santa Catarina vai trabalhar com questão ambiental no Rio, em São Paulo. E eu falei, meu amigo, quem foi criado na zona costeira de Santa Catarina, trabalhando com a questão ambiental, trabalha em qualquer lugar do mundo com a questão ambiental. Esse tempo a gente está licenciando um porto na Babitonga, o investidor é árabe e o escritório que os atende, história americana em Nova York, a gente foi explicar o licenciamento ambiental brasileiro para os dois. Eu achei que eles iam desistir do projeto. Falando do básico, né? Quando eu disse que passados 8 anos viria a licença, ele disse pelo menos isso, eu falei, depende. O MP pode discordar. E o cara disse, não, o MP não pode discordar, a gente fez como a lei manda. Eu falei, pois é, mas ele pode. Ele disse, mas se ele discordar, chama o chefe dele. Eu falei, não tem chefe. Todo mundo tem um chefe. Eu falei, não, eles não têm. Ele falou, bom, se nós fizemos tudo certo, ele discordou, ele não tem chefe, a gente tira ele. Eu disse, calma, porque a Constituição diz que ele é inamovível. Cara, vocês são loucos. E é para tentar não ser mais chamado de louco, que isto que foi falado aqui, desde a interpretação jurisprudencial, passando pelas leis que a gente tem ajudado a fazer, revogando resoluções que fatalmente precisam ser revogadas, como a 303 do CONAMA, que cria uma faixa de APP de 300 metros da linha de pré-mar máxima. Quem trabalha com terreno de marinha, e aqui é pródigo, a gente vive numa ilha, todo mundo já ouviu falar, mesmo que tenha sido quando aumentou 2.000%, o Foro e o Laudêmio, é a linha de pré-mar média de 1831, que eu acho o maior barato. Onde é que batia a maré em 1831, né? O CONAMA inovou, ele foi na linha de pré-mar máxima, que é a linha de Jundu, é onde termina, é onde começa a vegetação das dunas, ou seja, a faixa de praia não é considerada 300 metros dali para cima, acabou a ilha. Isto não foi feito por lei, isto foi feito por uma resolução, e isto vigora desde 2002, desde 2003, e de vez em quando vem uma ação civil pública, como já aconteceu aqui em Florianópolis, mas é daquelas genéricas que acaba não tendo muita aplicabilidade, e agora aconteceu em São Paulo. Litoral paulista inteiro, isso a gente tem discutido no Secov, litoral paulista lá de Bertioga, Santos, Riviera, São Lourenço, que é talvez o maior empreendimento imobiliário do Brasil, parado porque falaram, opa, tem que aplicar a resolução. Resolução que era ilegal em relação ao Código de 65 e não foi recepcionado pelo de 2012. Então, essas questões que o Caio está falando, e sobre as APPs, acho que foi uma grande vitória do Código Florestal, e essa atuação como amicus curiae da indústria da construção, loteadores e tudo mais que a gente representou. Manter o Código foi uma grande vitória, e não consagrar o princípio da proibição do retrocesso.
Se alguém me abrir a Constituição e mostrar onde está o princípio da proibição do retrocesso, eu vou embora, porque ele não está escrito na Constituição. Eles trouxeram dos direitos sociais europeus, especialmente francês, e aí alguém trouxe para o Brasil e disse, vão aplicar na área ambiental. A lei feita uma vez não pode ser mudada. A regularização fundiária, então, seria um retrocesso tremendo. Ao passo que, e vejo a minha querida colega da Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura, Marília, que além de brilhante advogada é arquiteta urbanista, o que os arquitetos fazem na vida? Planejam as cidades. Se você não puder mudar plano diretor, você acaba o curso de urbanismo. Então, você não poderia mais alterar essas normas. E aí vem a questão do Código Florestal das APPs, e me preocupa muito, Caio, que saiu uma súmula da STJ de que não há, a súmula meia, essa semana, que não há imprescritibilidade no direito ambiental. Ou seja, vamos tirar a capa asfáltica da Avenida Paulista, meu amigo, porque aquilo é topo de morro. E aquilo é APP. Vamos desfazer a Hercílio Luz em Florianópolis, porque é um curso da água ali no meio. Tira o paredão de prédios da Avenida Hercílio Luz, porque ele está na faixa dos 30 metros, previsto desde 1965 pelo Código Florestal. Isto é possível? Se você perguntar para os engenheiros, que eu tanto admiro e tanto falo bem, eles vão dizer tudo é possível. Você pode demolir e ainda recuperar, plantando e o que quer que seja. A nossa comissão, no evento de Tubarão que a gente fez, está ajudando a prefeitura a revitalizar o Rio Tubarão, a mata ciliar do Rio Tubarão, que não tem construção. Agora, eu quero ver, vai para Joinville, por exemplo, e tira o fórum para recuperar a APP que tem em Joinville, que está na Avenida Beira-Rio. Tira o MP também. Talvez não sobre ninguém para fazer ação civil pública para tirá-los. Mas concordo, Caio, que essa questão que a gente vai precisar agora foi debatido graças a esse nosso ilustre Supremo. O princípio não foi convalidado. Mas e agora? Os 30 metros dentro da área urbana? O topo de morro, que é a Avenida Paulista. Então, esses dogmas que acabam sendo criados e a gente acaba sofrendo com a jurisprudência, o que eu queria, de maneira muito enfática, aos meus queridos colegas aqui do OAB de Santa Catarina, nós não devemos ser somente reativos. E talvez, e falo isso com o presidente Paulo Brincas, e quando criamos a Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura, eu disse, Paulo, o que eu trabalho hoje, quando eu me formei, praticamente não existia. Guilherme, meu colega de estágio na Fundação de Meio Ambiente, a quem saúdo, a gente trabalhava com várias outras coisas. Essa parte de ajudar em licenciamento, que é o que eu hoje faço, sei lá, 70% do meu tempo, não existia. Você trabalhava direto no contencioso. E eu acho que o bom advogado resolve o problema e o excelente evita que o problema aconteça. Até porque resolver problema ambiental no judiciário não se mostra a coisa mais acertada e mais fácil do mundo, assim como o problema urbanístico, que eles não conhecem. E por isso o distrato é tão difícil de resolver, né, Olivar, Ricardo? Por quê? Porque o juizão não entende. A não ser que ele tenha sofrido na pele. É igual o juiz de família, se ele já passou por uma separação conturbada, ele vai julgar melhor uma separação. Se ele não teve, se não, ele não sabe o que julgar, porque ele não conhece na prática e na nossa área de atuação específica mais ainda. Então, a gente acabou de passar em Florianópolis a questão do plano diretor, e foi muito falado. Aqui saúdo, porque o Marcos Vinícius, junto com o Sinduscon de Florianópolis, tem feito isso, tem atuado como amicus curiae nas ações que tem tramitado, inclusive, que o Ricardo também falou aqui. Então, é isso que a gente precisa. A OAB, me parece, e o presidente Paulo Brincas apoia isso, não somente olhar, entender a jurisprudência, olhar para o cliente e falar assim, ó, lamento, não vai dar. Como aconteceu muitas vezes aqui na vara ambiental. Lamento, vão propor ação civil pública e vai ser dada a liminar. Está errado. Foi objeto da nossa comissão na última semana essa discussão. A gente tem que trabalhar para construir. E por isso que eu queria, hoje à noite, e quando o presidente Paulo Brincas falou de trazer as coisas boas, essas pessoas que estão nessa mesa têm trabalhado para construir esse tipo de coisa. E, Caio, tens a certeza que o OAB Santa Catarina e a gente, através dos trabalhos sendo feitos lá, Secov, a Elo, Cebic, vamos trabalhar para essa questão da interpretação das APPs. Não é ser a facilitadora ou tudo mais, é ser a correta. Sim. Para encerrar essa fala, quando foi feito o Código Florestal de 1965, o desembargador aposentado do Rio de Janeiro, Osni Duarte, que foi um dos relatores da lei, ele disse o seguinte: temos que criar as reservas legais para garantir o funcionamento das serrarias amanhã. Temos que criar hoje reserva legal para garantir o funcionamento das serrarias amanhã. Reserva legal ficou pior que a APP. Estes desvirtuamentos, me parece que é função institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, através das nossas 6 comissões aqui, e as outras 76, tem 82 comissões, o OAB de Santa Catarina, a gente trabalhar para que isso que foi falado hoje aqui seja implementado no âmbito municipal, no âmbito estadual, e em companhia com os nossos colegas e com o IBRADIM,
a quem a gente saúda. Eu reitero o apelo. A gente teve lá em São Paulo o lançamento, Denis esteve lá no Adit, Rodrigo esteve lá quando foi feito o lançamento. Santa Catarina tem uma expertise muito grande nessa área. Pela nossa questão geográfica, esse estado aqui tem tudo que você imagina. Você vai no oeste, você vai para o Alto Vale, você vai para Laje, você vem aqui para o litoral. A gente pode e deve ajudar. Vamos fazer a interpretação da PPI de tudo o resto que foi falado aqui ser feito da forma correta. Obrigado pela provocação, porque eu estava ansioso para falar isso, Caio. Passada a hora, eu vou encerrar com esse assunto. Qual é o assunto? É um assunto que eu tento levar, acho que para todos os lugares que eu tenho oportunidade de falar, que é a nossa obrigação de batalha contra a insegurança jurídica. É um termo batido, né? Todo mundo fala em insegurança jurídica. Mas insegurança jurídica é o que eu chamo de vento lateral. Você está correndo, você está indo atrás do que você quer, vem um negócio e te derruba. Você sabe o caminho, você sabe o que você tem que ultrapassar, os obstáculos que você tem que pular, mas aquele negócio que vem de lado e você não enxerga, não faz parte. Não faz parte do mercado. O risco da operação e do negócio faz parte. Se você é empreendedor, o Caio, ele vai lá, está em Itupeva. Não foi à toa que eu escolhi essa cidade. E aí ele faz uma parceria com o proprietário do imóvel. Ele tem o quê? Know-how para desenvolver infraestrutura. Ele tem know-how para estudar o mercado e ver qual a demanda daquela região. Ele vai estudar a legislação, que é municipal, já falamos disso inclusive hoje. Ele vai aprovar um projeto, imagina, um projeto de loteamento. O tempo que demora, passar por tudo, o GRAPROAB, que a gente sabe bem como funciona em São Paulo. E aí ele registra o loteamento dele e começa a executar a infraestrutura. Não pode, da noite para o dia, aparecer um mal avisado, no caso, o promotor público, podia ser qualquer ente, mas eu estou falando do MP nesse caso, e decidir que ele não poderia ter aprovado com base nessa legislação, sei lá, porque a lei mudou depois, porque questão ambiental é imprescritível, e em 1975 aquilo não podia, não sei, tanto faz. A insegurança jurídica é o que há de pior para a população, não para o empreendedor. O empreendedor é quem morre primeiro, mas todo mundo vai junto no final. A gente falou da 13465 de 2017, existem hoje 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra a 13465 de 2017. A primeira proposta pelo nosso ex, que já foi tarde, procurador-geral Janot. É horrível a ADIM dele. É tão ruim que ela utiliza a medida provisória 759 de 2016 como base para a ADIM. Se ele soubesse que a Lei 13465 não é mais a MP, ele não teria feito aquilo. Tem muito do que ele pede que nem dá para conceder, porque é com base na medida provisória que caiu. A segunda é da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que é bem melhor que a do Janot, mas continua muito ruim. E a terceira, essa sim, muito melhor trabalhada e arquitetada, não foi à toa que eu usei o termo, é do IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil. As 3 estão na mão do Fux, que jogou para o Pleno para ver o que vai acontecer. Mas por que eu estou falando isso? O direito de laje é uma realidade. A usucapião administrativa já é uma realidade. A REURB, em alguns dos 5.500 e tantos municípios que nós temos no Brasil, já é uma realidade. Qual a chance da gente sobreviver se uma ADIM dessa, julgada daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, falar, sim, essa lei é inconstitucional? O que você faz com as matrículas abertas no condomínio urbano simples? Isso é para dar um exemplo do que é insegurança jurídica. É você seguir nos termos da lei, como você deve seguir, e, por algum acaso, aparecer um desavisado e falar que aquilo não vale mais. Mas, nesse caso específico, você ainda tem a ADIM proposta e você sabe que isso pode acontecer, por mais remoto que seja. No exemplo de São Paulo, que foi aqui comentado, o que aconteceu? Nós temos um plano diretor em São Paulo, novo, que é de 2014, o anterior era de 2002, e aí, subsequentemente, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, também chamada Lei de Zoneamento, de 2016. O que eles preveem de similaridade no caso específico? Tanto o artigo 380 do Plano Diretor do Município de São Paulo, quanto o artigo 162 da Lei de Uso e Ocupação do Solo, prevêem o chamado direito de protocolo. O que é isso? O Marcos Vinícius, empreendedor em São Paulo, no meu exemplo, adquiriu um terreno, e só adquiriu aquele terreno para uma incorporação imobiliária porque ele estudou o terreno.
Ele viu as características urbanísticas do local, o que ele podia construir, gabarito, potencial construtivo, tinha ou não tinha outorga onerosa para pagar, para aumentar o potencial. Ele viu a demanda, estudou a demanda do local e viu que cabia, no número dele, adquirir aquele terreno e desenvolver aquele produto. Contratou um arquiteto, desenvolveu um projeto e protocolou o produto na Prefeitura Municipal para aprovação. Pois bem, 8 meses depois, porque em São Paulo aprovar um projeto demora mais que 8 meses, muda a lei. Vem a nova lei de uso e ocupação do solo, em 2014, vem o plano diretor. Como fica esse projeto do Marcos Vinícius? Obviamente, o projeto vai ser respeitado. Por quê? Porque ele não pode ser pego de surpresa, a chamada insegurança jurídica, senão ninguém comprava terreno, ninguém desenvolvia empreendimento imobiliário. O alvará, a licença, ele não sai assim. É o poder público que tem todo o processamento das suas entidades para te dar o alvará. Para vocês terem uma ideia, Henri Lopes Meirelles, há 30, 40 anos, falava que o alvará nem sequer te constituía qualquer direito, era um mero ato declaratório de um direito que você já tem. Esse entendimento já não é mais o atual. Mas o fato é que só não sai o alvará porque o poder público leva o seu tempo para apreciar e te aprovar o projeto requerido. Portanto, é uma praxe brasileira, mais ainda em São Paulo, desde o começo do século XX, que para cada nova mudança de lei de zoneamento, você tenha a previsão do tal direito de protocolo, ou seja, a preservação do seu direito de aprovação do seu projeto de acordo com a lei da época em que você protocolou o projeto. Até aí tudo bem. Nós temos em São Paulo hoje praticamente todos os projetos com base na lei anterior. Porque o plano diretor atual ele foi feito na gestão de um prefeito, que é o Haddad, que queria simplesmente parar a construção no município. Então, todo o potencial caiu para 1, o que era 2, 2,5 caiu para 1. Você tem restrição de gabarito na chamada área de remanso, que não é a proximidade de metrô e ponto de ônibus. Você pode construir até 28 metros, que são 8 andares. Você só pode ter uma ou duas vagas de garagem nas regiões em que você está no chamado eixo, que é proximidade de meios de metrô, trem, ônibus, ou seja, restringe muito. E restringe e encarece. Para o empreendedor, sem dúvida. No fim da conta, para o comprador, para o adquirente, para o consumidor. Então, muitos dos empreendedores estão se valendo dos empreendimentos cujos pedidos de aprovação foram feitos anteriormente ao plano diretor. O Ministério Público entrou com uma DIN, dizendo que, em aspecto ambiental, não existe, nem pode existir direito de protocolo. Inclusive, usando como argumento no retrocesso ambiental. E aí, numa malfadada decisão liminar, foi deferido o pedido do MP, mas não só para se restringir a decair o direito de protocolo na chamada ZEPAM, é esse o termo em São Paulo, Zona de Proteção Ambiental, mas sim para todos os projetos protocolados com base na lei anterior. Nós temos, hoje, na Prefeitura Municipal de São Paulo, quase 100 projetos protocolados. Nós estamos falando de mais de 20 mil empregos, nós estamos falando de, sei lá, quantos milhões de VGV envolvidos. Isso foi em fevereiro. Eu posso afirmar com certeza que, de fevereiro até ontem, nenhum projeto construtivo foi aprovado em São Paulo. Bom, isso foi para o órgão especial. As entidades... Quem era o autor da ação? Ministério Público de São Paulo. Quem era a réu? Prefeitura Municipal de São Paulo e Câmara Municipal de São Paulo, porque no argumento do Ministério Público jamais isso poderia ter constado da lei, sendo que a lei passou por todas as audiências públicas e todo o processamento que uma lei tem que passar, assim como o Fux, no julgamento daquela questão do Código Florestal, também considerou. E aí, o Secov, como amigo da Corte, amicus curiae, interveio no processo, a Abraim interveio no processo, o Sinduscon de São Paulo interveio e eu sou advogado do Sinduscon, no caso, meu escritório. Nós batalhamos com os 25 julgadores do órgão especial, porque quem julga matéria constitucional no Tribunal de Justiça de São Paulo é o órgão especial, e são 25. E ontem, num julgamento emocionante, porque o relator manteve a liminar que tinha dado, por 17 votos a 7, o mercado de São Paulo voltou a respirar. Então, a partir de hoje, a Prefeitura, não é que ela vai aprovar tudo hoje, né? Que ela vai retomar de onde ela parou em fevereiro os projetos. Mas todos os empresários de São Paulo, do mercado da incorporação, né? Não estamos falando de loteamento, porque essa lei diz especificamente de incorporação, que tinham adquirido seus terrenos, colocado o dinheiro na frente, gasto com emolumentos, com advogado,
com arquiteto. Sabe o que chegou a acontecer em São Paulo? Projetos já aprovados. Lá em São Paulo, a gente tem o alvará de edificação dividido em dois. Eu não sei como funciona aqui. O de aprovação e o de execução. Então, o município primeiro te fala, você pode fazer o que você está pedindo. E depois ele te fala, pode começar a obra. Por que isso? Porque, às vezes, você precisa de alguma questão ambiental a ser tratada. Às vezes, você quer aumentar o teu potencial construtivo e você tem que pagar por isso. Seja uma outorga onerosa, seja o que também é uma outorga, mais de forma específica, o chamado CEPAC, que é o Certificado de Potencial Construtivo que você adquire por leilão nas operações interligadas, que são as leis municipais de São Paulo. Então, ele te dá aprovação falando assim, ó, o que você quer está aqui, só que para começar a fazer, você precisa primeiro, por exemplo, fazer uma compensação ambiental, algo do tipo. Ele chegou a dar o alvará de aprovação, aí veio essa liminar, ele mandou uma carta falando que tinha caído o teu alvará de aprovação. Só que em São Paulo você consegue registrar a incorporação e começar a vender antes do de execução. Você tinha vendas realizadas. E o cara recebeu uma carta falando assim, olha, tudo isso que você já fez, o dinheiro que você já pôs, as vendas que você fez, caíram. E é isso que a gente viveu até ontem. E isso é insegurança jurídica. Não dá para você cogitar que um empreendedor saia de casa para executar um empreendimento, para trazer habitação, estamos falando só de habitação, só de 10 milhões de unidades de déficit habitacional no país. De unidades não, né, de pessoas. Unidades deve ser menos. Isso mudou, mas aí avocando um pouquinho, eu até me emociono com esse tema, que eu fico revoltado. O que o Marcos falou, e eu concordo plenamente, não basta reagir, tem que agir. E aí o Amicus Curiae tem tudo a ver com isso, o Ibradim tem tudo a ver com isso. Aliás, o Ibradim só não foi Amicus Curiae porque era muito cedo, esse era um tema clássico para o Instituto atuar também. Eu acho que é isso, da minha parte. Excelente. Eu acho que cada vez mais a gente precisa do advogado atuando de uma forma proativa, participando, corrigindo, auxiliando. Olha, eu convivo com o processo legislativo, em especial na Câmara dos Deputados, desde 2003, 2004, com alguma intensidade. Muito do que a gente lê na mídia, que os caras não servem, não prestam, etc., é por falta de atuação nossa. Nós temos que estar lá presente, demonstrar as dificuldades, mostrar as necessidades. A gente tem tudo por fazer, tem tudo para ser melhorado. E nada melhor do que os operadores do direito, nada melhor do que os próprios advogados atuando nesse processo. Então, o convite aqui do Ibradim está mais do que reforçado, e o que a gente precisa é a gente cada vez mais atuando em prol do desenvolvimento. Agradeço a oportunidade de vocês estarem ouvindo aqui a gente essa noite, e vamos juntos. Obrigado.